Olá, hoje falaremos de como exportar a folha de pagamento para o sistema de contabilidade CLM e abordaremos os seguintes tópicos. Vamos lá. Plano de contas, contas contábeis, lançamento contábil, parametrização no sistema da folha, a exportação das informações, a conferência do resumo do que foi exportado e a conferência do razão das contas no CLM. Então vamos lá. O que é plano de contas e para que serve? Plano de contas é o principal instrumento de controle econômico, financeiro e patrimonial das empresas. Toda a contabilidade é baseada no plano de contas. Não tem contabilidade sem plano de contas. Para que serve o plano de contas? O plano de contas ele é usado pelos contabilistas, empresários, gestor para facilitar o fornecimento de informações e gerenciar a tomada de decisões. E todos os lançamentos efetuados na contabilidade é através do plano de contas. As contas contábeis. As contas contábeis, elas são divididas dentro do plano de contas em contas patrimoniais e contas de resultado. As contas de patrimoniais são ativo passivo, resultado exercício futuro, patrimônio líquido. E as contas de resultado são receita e despesa. A estrutura do lançamento contábil é regido pelo método das partidas dobradas. Cada lançamento contábil tem para cada lançamento contábil existe um débito e um crédito no mesmo valor. Vamos lá. Vamos exemplificar melhor isso daí que é para a gente entender como é que funciona. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma conta A no valor de R$ 100 a débito e uma conta B no valor de R$ 100 a crédito. Então, eu tenho um débito e crédito no mesmo valor. E eu tenho no exemplo 2, eu tenho uma conta a débito e duas a créditos. Porém, o valor também é o mesmo. Na conta A, o valor é R$ 100, na conta B, o valor é 70, na C é 30. Este nome é chamado de lançamento múltiplo. Então, o lançamento ele pode ser múltiplo, contanto que o valor do débito, o total do débito e o total de créditos sejam iguais. No exemplo 3, nós temos duas contas a débito e um a crédito, no valor de R$ 20 na conta débito A, na conta débito B 80 e C 100, fechando assim o lançamento. Vou melhorar o entendimento um pouco. No método das partidas dobradas, a razão pela contabilidade é a soma de todos os valores é igual aos valores creditados. Então, o que acontece? É por isso que no balanço você tem ativo e passivo igual. Então, você no final do exercício, você faz um zeramento, pega tudo que é sua despesa, zera, e o seu ativo e passivo bate. E você tem o quê? Você tem algumas contas que são redutoras, que elas são também, que elas fazem parte do ativo. Você compra um ativo mobilizado, um exemplo, uma mesa, e com o passar do tempo essa mesa vai depreciar. Esse valor, ele vai numa conta redutora do ativo. É assim que funciona. E se caso as suas despesas as suas despesas sempre vão ser debitadas e as receitas creditadas. Se a despesa for credora, no caso a receita for maior que a despesa, o resultado vai ser lucro. Se for devedor, as despesas forem maior que as receitas, o resultado vai ser prejuízo. Vamos lá. Agora nós vamos ver na prática como contabiliza uma folha, tanto a parte de provento quanto a parte de desconto. Nós temos aqui um resumo da folha e vamos contabilizar todos os eventos que estão nela. Vamos lá, contabilização dos proventos. Então, a provisão da despesa com salários do mês 7 de 2015. Nós temos débito dos salários, despesa com salários, crédito salários a pagar. Lembra que eu havia dito, todas as contas de despesas, CR significa conta de resultado, PC, passivo circulante. As contas de despesa, elas são fechadas no zeramento, então seu crédito vai ser no zeramento. E as contas de salários a pagar vai ter a sua contrapartida débito quando vier os descontos e quando de fato o salário for pago. E o histórico, apropriação de despesa com salário do mês de junho. Prosseguindo. Aqui está o valor de 9.000. Vamos, só para a gente não perder o fio da meada, vamos voltar aqui e observar salário, olha lá, 9.625,55. Então, e assim nós vamos mostrando a contabilização de cada evento. Aqui, despesas com comissões, você tem a despesa com salários a pagar, que é
do lançamento anterior e entrou aqui em despesa, comissões contra salários a pagar. Veja que as despesas e comissões está aqui, salários a pagar está aqui a crédito. Observe que as comissões estão junto do valor pertinente aos salários a pagar do mês. Então ele vai crescer, depois nos descontos eu vou ter os valores a débitos e eu vou ter o líquido da folha. Despesa com hora extra contra salários a pagar, mais um lançamento. Auxílio creche contra salários a pagar. Repare que está entrando um razonete aqui sempre a débito e a conta a crédito em salário a pagar está sempre crescente. Na parte de desconto, essa operação é inversa. Nós vamos ter o débito em salários a pagar e o crédito nas despesas. INSS a recuperar contra salários a pagar. Esse é um ponto importante. O que acontece? O histórico, o que diz o nosso histórico aqui? Pagamento de salário maternidade. O salário maternidade, ele deve ser pago pelo INSS. Quando a empresa paga o salário maternidade, ela tem um crédito com o INSS. Porém, a conta de INSS a recuperar é do ativo. INSS a recuperar ou INSS a compensar é a mesma coisa. Usa-se a recuperar quando é no mesmo mês, usa-se a compensar quando você tem saldo a compensar no mês seguinte, mas é a mesma coisa. Então, observe o razonete, ele vem a débito aqui, a crédito aqui nos salários, continua crescente a crédito nos salários a pagar, a débito aqui como se fosse uma despesa, como se fosse um lançamento de despesa, observe aqui a despesa com viagem, mas não é porque é uma conta de AC, ativo circulante. Então, quando eu descontar o INSS dos funcionários, eu vou ter a recuperar menos a recolher, eu vou ter o GPS líquida. Então, vamos lá. Para o salário família é a mesma coisa. O salário família deve ser pago pelo INSS, então a empresa tem o valor para bater na sua GPS ou na sua GFIP, né? 26 e 20 está aqui. Despesa adicional de periculosidade está aqui, é a conta salários crescente, adicional noturno, vale transporte. Aqui é um crédito de vale transporte. Levaremos esse razonete para os descontos, quando houver o desconto de vale transporte, tá? Então vamos lá. Auxílio doença, transferência, repare que está crescendo. E aqui, por fim, acabou os proventos. E vamos para os descontos, totalizando R$ 22.303,20. Tá, contabilização do desconto. O INSS, quando é descontado do colaborador, você tem salários a pagar, lembra que eu havia dito, né? Então vai vir a débito aqui, porque você desconta do colaborador, e o INSS a recolher a crédito aqui. Posteriormente, vou fazer um encontro de contas, esse valor do INSS a recolher vem aqui, a crédito no INSS a recuperar, então terei minha GPS a pagar aqui, certo? No a recolher, eu trago ele para cá, e eu tenho um menos o outro, é o que eu vou pagar para o INSS. O INSS patronal é um pouquinho diferente, ele não tem desconto, não incide sobre o funcionário, é um imposto que a empresa paga para o INSS, mas não tem desconto, por isso ele é provisionado na conta de despesas, INSS patronal, então fica despesa com INSS patronal, está aqui a débito, e eu faço o quê? Eu credito INSS a recolher, certo? Não é diferente do salário. INSS a recolher contra salário, aqui é do empregado, tá? Eu volto aqui para você observar. Ó. INSS a recolher desconto do colaborador e aqui o patronal, ele é numa conta de despesa. Continuando. O imposto de renda, salários, você desconta o imposto de renda do funcionário, salários a pagar contra IRRF a recolher, está aqui o valor, 1.27628, e IRRF a recolher está aqui também. Vou voltar aqui só para a gente fechar o raciocínio do INSS a recolher. Eu tenho 1.126 a recolher, que era aqueles dois valores, né? Que é o valor de 1.200 mais 26,20. 1.226. E tenho dois valores, 1.419 e 4.923. Então, se eu somar todos, vai dar 6 aqui, menos esse daqui vai dar 5. Esse aqui é o que eu tenho que pagar na minha GPS. Então, não se fala mais em INSS para este mês aqui, tá? E o lançamento de RRF, que você desconta o funcionário, débito em salários a pagar, crédito no IRRF. Lembrando que lá
esquerdo do razonete débito, direito crédito, igual está aqui em cima débito, baixo crédito. Continuando. Mensalidade sindical, obedece a mesma regra. Despesas com cesta básica e vale transporte é a mesma coisa. Lembra que a gente trouxe o razonete? Está aqui é crédito. Então, eu descontei a cesta básica, provisionei a cesta básica, o desconto e o vale transporte. Então, aqui a crédito nos salários a pagar. Tá? Assistência odontológica também. Assistência odontológica, a mesma coisa. Certo? Está aqui o razonete aqui embaixo. Desconto de assistência odontológica. Salários a pagar contra algum empréstimo que a empresa fez ao empregado, seja empréstimo consignado, ou seja algum telefonia que a empresa empresta ao colaborador. Aqui eu paguei o salário, dia 20 eu pago o salário, então é adiantamento de salário contra a Caixa ou banco. Esse razonete não aparece aqui, tá? Isso aqui eu paguei o adiantamento, então eu acreditei o banco. Então, débito, adiantamento de salário no ativo circulante, crédito no banco, ativo circulante. Depois, como é que eu faço para fechar o desconto? Isso aqui eu estou baixando a provisão. Por que eu baixo a provisão? Porque é conta do ativo e passivo, então tem que baixar a provisão. Se fosse uma conta de despesa, ela seria fechada no zeramento, correto? Então vamos lá. O adiantamento de salário em crédito está aqui embaixo. Salários a pagar, está aqui, ó. Fechou. O débito viria aqui nessa linha cinza aqui, e o crédito no banco, mas não tem esse razonete, tá? Então vamos lá. Despesa com FGTS contra FGTS a recolher. FGTS, o funcionário tem direito a FGTS, que é depositado na conta dele, certo? Porém, não é descontado dele. A empresa não faz o desconto. Ela vai lá e o paga, vai parte para o funcionário e parte para o governo. Então você faz a provisão em despesas. Olha, conta de resultado, despesa com FGTS, conta FGTS a recolher. Depois, no pagamento, débito, FGTS a recolher, crédito, caixa ou banco, né? Vamos lá. Aqui, ó, não tem o razonete, mas já entendemos como é que é a mecânica. Então, temos débito em salários a pagar, crédito no banco. E esse valor aqui, o que que é? É o líquido da folha. Exatamente o líquido da folha aqui, ó, 13.956,93. Certo? Agora eu paguei toda a minha folha de pagamento. E paguei o FGTS também. Lembra que eu falei? Débito no FGTS a recolher, crédito no caixa ou banco. Débito no FGTS a recolher, crédito no caixa ou banco. Folha de pagamento está contabilizada. Provisão de férias e 13º. A partir do momento que o funcionário entra na empresa e ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele já vai obter o direito de ter férias e 13º. E esses eventos também devem ser provisionados, tanto o evento de férias 13º, quanto os seus encargos que incidem sobre ele, que é o INSS e o FGTS. Então, vamos lá. O pagamento é sempre adiantamento, é como se fosse o adiantamento de salário. Então, se eu vou pagar férias, é adiantamento de férias. Se eu vou pagar 13º, também é adiantamento de 13º. Segue a mesma regra do salário. Vou pagar salário, pago um adiantamento. Vou pagar férias, pago um adiantamento. Vou pagar 13º, pago um adiantamento antes. Vamos lá. Então, aqui nós temos exemplos. Você tem o exemplo 9 com 3, 12, aí você tem mais 4.344 de imposto. Você vai fazer a apropriação, que nós chamamos de provisão, mês a mês. Você vai dividir por 12 todos os encargos e o total das férias. Como é que fica o lançamento? Despesa com férias contra férias a pagar de cada mês, apropriação das despesas com férias. E dos encargos também. Veja como é que fica os razonetes. Despesa com férias, férias a pagar, encargos sobre férias, quantos encargos a pagar. Quando eu pagar de fato, tudo que for meu passivo vai vir a débito, caixa ou banco a créditos. E as contas de resultados vão ser zeradas no final do exercício, tá? Agora eu paguei as férias ao colaborador, adiantamento de férias no ativo e crédito no caixa ou banco. Paguei as férias inteiras para ele, paguei os 9.000 mais 3.000 de 1/3, tá? Pagamento de férias e 1/3. Então tá aqui, eu debito adiantamento de férias e credito caixa ou banco. Como é que eu faço para fechar a minha provisão aqui das férias? Eu debito férias a pagar, credito quem? Salários a pagar. E depois, eu debito salários a pagar e fecho o adiantamento de férias aqui, creditando férias a pagar. Adiantamento de férias. E acabou.
Os que for, lembra que eu falei, despesa, morreu no zeramento, tá? Então vamos lá, exatamente o que eu falei. Eu quero baixar a provisão. A baixa da apropriação será como? Férias a pagar contra salários a pagar. Está aqui de azul, tá? Debitei férias, creditei salários a pagar. E depois, para eu baixar o adiantamento, eu credito adiantamento e debito salários a pagar. Continuando, exatamente dessa forma. Salários a pagar a débito, salários a pagar a débito e creditei adiantamento de férias. Então vamos lá. O 13º é a mesma coisa. Primeira parcela é paga no dia 20, no dia 30 e a segunda no dia 20 de novembro. Primeira dia 30 de novembro, tá? Então o que acontece? Também incide os impostos sobre ela. E como é que fica? É praticamente a mesma mecânica das férias. Despesa com 13º salário, conta de quem? De resultado, despesa, que é fechada no final do exercício, conta salários a pagar, despesa com encargo, contas de encargo sobre 13º a pagar. E assim sucessivamente. Se você tem um FGTS sobre o encargo também, FGTS e INSS. Você também deve ser baixado nas contas de encargos sociais a pagar. O registro do adiantamento, adiantamento no ativo contra o banco, estou adiantando, pagando aqui a primeira parcela, depois paga a segunda, e na segunda é que você faz o desconto do funcionário, né? No caso de INSS. FGTS não tem desconto, né? A transferência, encargos contra o FGTS, que eu pago isso daqui mais no desconto, e a baixa de quem? A baixa do salário do 13º. Então, 13º contra salários a pagar contra caixa ou banco. INSS do empregado está aqui, salários a pagar contra INSS a recolher, depois você vai lá e paga o INSS, debita INSS, caixa ou banco, no valor a crédito. E aqui é a mesma coisa, e assim sucessivamente. Aqui você fez a baixa do adiantamento, é a mesma baixa das férias. Debita salários a pagar quanto adiantamento de 13º. Se fosse nas férias, vamos voltar um pouquinho, é a mesma coisa. Debita salários a pagar quanto adiantamento de férias. Então começa a ficar fácil de entender agora, né? E aqui também, o INSS sobre 13º, os encargos, depois eu faço, quando eu for pagar, debito INSS recolher contra a Caixa ou Banco. FGTS é a mesma coisa. O Prolabore segue a mesma mecânica do salário. Então você tem Prolabore, despesa com Prolabore contra Prolabore a pagar. E você incide imposto sobre ele, qual? Imposto de renda e o INSS. Lembrando que aqui nós temos passivo com passivo, passivo com passivo, que nós vamos fechar essa provisão. A de resultado é fechado no final do exercício. Agora nós vamos parametrizar as contas contábeis na folha de pagamento para mandar as informações para o CLM e fazer a contabilização delas, tá? Então vamos lá. Para que isso aconteça, nós temos duas opções. Pelo resumo da folha, que são essas telas aqui. Nós vamos completar elas e corrigir algumas coisas aqui, tá? E por evento. Por evento são os eventos da folha, salário, INSS, adiantamento de férias e assim sucessivamente. E processaremos a folha de pagamento também. Então vamos lá. Então vamos ao sistema de folha de pagamento. Vou entrar aqui em 2019, cadastro, contabilidade, resumo da folha. Plano de contas 99, plano de contas padrão do sistema. Tem alguns planos de contas aqui, tá? Eu vou abrir aqui para vocês enxergarem. 1,99, nós vamos usar o 99 para fazer essa parametrização. O plano de contas também deve estar amarrado no cadastro da empresa, tá? Aqui é GPS geral, parte empresa, FPAS, salário família, salário maternidade. Nós vamos completar esse cadastro aqui, tá? Vamos seguir a mesma mecânica que está aqui, ó. INSS contra INSS a recolher.
estamos fazendo a parte de apropriação, né, o que chamamos de provisão. Aqui nós vamos jogar, como é salário família e salário maternidade, seria o a compensar, né? 2. Então, INSS a recolher. INSS a recolher também. Contra INSS a compensar. E não temos a conta de INSS a compensar, né? Vamos ver se não temos mesmo. Não temos. Então vamos inserir a conta. Vamos cadastrar o que já temos. E a gente retorna e completa o cadastro. Contabilidade, conta contábil, plano de contas 99. A conta de INSS a compensar, como a gente já havia estudado antes, é uma conta do ativo, né? Então ela está no grupo de impostos a compensar. Vamos achar esse grupo lá. Adiantamento de férias nós temos aqui, ó, já tem o cadastro, empregados. Imobilizado, passivo. Temos passado, achei. Impostos a compensar, 11206. Tem ICMS, recuperado sobre compras, IPI, RRF, crédito, já é outro grupo. Então, última conta 112,63. Então, a próxima é 112,64, né? 1.1.206003. Então, a nossa é 004. Então, vamos lá. 112,64. 1.1.206.004, que é a analítica. Repare que se o seu código está bem estruturado, tua classificação fica bem estruturada, porque o 06 é do penúltimo dígito, que é o 6, que tem que respeitar a classificação aqui, tem que ser 06, porque aqui é 99, e o 004 respeita o último nível aqui, que é a conta analítica. Então, ele fica 4 aqui e 004 na classificação. O nome dela será INSS a compensar. Ou a recuperar, não tem diferença, tá? Não vamos referenciar com o SPED, não. Já achou o grau superior, a conta PAI, que é imposto a compensar, indicando que nós fizemos o cadastro corretamente, né? 112,64. Tá aqui. Agora vamos continuar a parametrização. Contabilidade, resumo da folha. Bom, vamos lá, alterar, compensar. Vamos usar aqui INSS referente. Ok. E vamos gravar. O resumo da GPS, 13º, vamos fazer a mesma coisa. Está errado, não é contribuição confederativa nenhuma, é de 47, né? Tem que ver onde está errado, onde não está. Aqui é o recolher contra compensar também, porque você terá um crédito com o INSS, né? E assim vamos parametrizando as provisões. Bom, vamos gravar. GFIP. Aqui a parte do, vocês podem falar com mais propriedade do que eu, da contribuição social
do FGTS, a separação empregado e governo, não é a contribuição social lucro líquido. Essa conta é do passivo contribuição social lucro líquido a pagar. Então nós vamos jogar tudo em FGTS a recolher, tá? Esse daqui tá errado. Isso daqui não pode ser essa conta não. Deve ser FGTS a recolher mesmo. FGTS a recolher. Se tiver separação, 0,5% do governo e os 8% do funcionário, a empresa vai pagar cheio. Tá, ok. Não tem nenhuma anomalia. Grava. Tá de novo. DARF. Esses DARFs aqui, DARF geral, DARF, nós não vamos colocar nada nessas contas. Vamos apagar tudo que está aqui. Por quê? O IRRF, o que é? É o quê? Descontado, quando é descontado da folha de pagamento, que vai lá com o código, se eu não me engano, agora 0561. Então, deve ser salários a pagar contra o IRRF a recolher, mas não vamos fazer. O DARF é o pagamento disso daí. Então, não vou jogar aqui nenhuma parametrização, tá? Vamos deixar para que seja feita no próprio evento. Eu tive que pagar, descontou IR, ou se eu tiver que emitir um DARF de IR, ele será feito direto pelo sistema, pelas guias de obrigações, pelo folha de pagamento ou pela contabilidade. A provisão de férias é a mesma coisa, e 13º, nós vamos fazer pelo evento, não vamos fazer por aqui não. Porque aí você tem o quê? A despesa com férias contra férias a pagar, despesa com 13º, como 13º a pagar, tá? E aqui nós só temos para inserir uma conta contábil. Ele está pedindo conta a crédito, conta a débito. Melhor que seja feita pelo evento. Vamos voltar lá. Evento. Vamos pegar alguns eventos aqui, né? Falando de contas 99. Vamos ver como é que tá. Salários. Grupo 4, grupo 2, grupo 4. Despesa, grupo 2, passivo. Ok, tá certo. Bom, férias, despesa, grupo 4, despesa com férias contra adiantamento de férias. Não, nós vamos colocar adiantamento só quando a gente for fazer com pagamento mesmo. Então, nós vamos colocar aqui contra férias a pagar. Eu não sei a conta, vou colocar aqui, férias, tá? Isso, férias a pagar, valor referente, isso. Pronto. Um terço também, a mesma coisa. Férias a pagar. Ok. Adiantamento de férias, despesa com férias, contra, aí sim, adiantamento de férias. Esta. Valor de férias. Pronto. Ok. 500 INSS, que é descontado do funcionário quanto INSS a recolher, tá certo. Provisão quanto INSS também tá certo. Vamos colocar também, parametrizar a mesma coisa que na segunda parcela, provisão 13º, 219,13. Isso. Opa. Contra INSS a recolher. A primeira e a segunda parcela. Já vamos deixar provisionado. Ok. Vamos ver. Evento salários também é descontado também. Quando ele faz o retorno das férias, você vai descontar adiantamento de férias e que incidiu sobre as férias. Certo?
Vamos ver algumas coisas que INSS a recolher contra salários a pagar. Tá. Neste caso aqui, nós vamos fazer diferente, tá? Pode ser sim o crédito em salários a pagar, mas nós vamos usar a conta de a compensar, visto que nós estamos compensando esse INSS. Isso, INSS a compensar. Vamos colocar aqui também, preencher esse daqui do salário família. Ok, vamos deixar aqui, tá certo. Vamos usar o a compensar. No salário família, maternidade também. Vamos compensar esse saldo. É a 4. Que seria inverso, né? Se caso fosse, seria despesa com salários, só seria salários a pagar contra o INSS a recolher. Como é o inverso, eu tenho a compensar, eu debito a compensar, acredito salários a pagar. Eu fecho a minha provisão. Vamos ver mais uma conta aqui. Ah, salários de despesa com salário, tá ok. Vamos ver mais uma. Ver como é que tá pro labore, né? Despesa como tá certo, pro labore a pagar. Ok, vamos fazer uma folha de pagamento e uma férias, alguma coisa para levar para a contabilidade e conferir se ficou tudo certinho, né? Então vamos lá, funcionários, cálculo de pagamento, mês 1, e tem que cadastrar tudo, né? Alt G, Alt C, Alt 6, vamos colocar já todos os meses aqui. Vamos ter que ficar aparecendo essa tela aqui, né? 7, linha, Alt G, Alt C, 8, sim, Alt G, Alt C, 9, sim. Vamos fazer o mês D, que nos importa também, da folha de janeiro de 2020. Então vamos lá. Calcular a folha de pagamento. Colocar o último dia do mês aqui. 19, né? Empresa 16. Aqui vamos usar como exemplo, funcionário todos. Calculou 2. 3. 4. 5. Não é abril. Vamos lá, 6. Já estamos no meio do ano. 7. 8. 9.
10, 11, opa, não. Ok, vamos ver como é que ficou uma folha. Tem que pôr o valor vencimento da GPS. Dia 20 do mês subsequente, né? Bom, aqui está a nossa folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. Certo? Total de ativos, tal. Aqui nós temos a GFIP, aqui nós temos desconto de INSS. Ok. Vamos para 2020. Acredito que tenha um funcionário com período aquisitivo, mas vamos verificar por desencargo de consciência. Empresa 16, funcionário 1. Bom, tem sim. Vamos gerar uma férias para ele. Férias. Funcionários, férias, cálculo de férias. Empresa 16, 1. Competência, ok. Não vou alterar a data nada, tá? Vamos para o cálculo. Férias mais 1/3, 200, 400, 600, mais o INSS 1.472. Tá, vamos gravar. Não vamos cancelar, ok. Vamos sair daqui. Então nós temos, vamos olhar só para ver como é que ficou lá na ficha financeira desse colaborador. Não vai ter nada porque a gente não gerou folha de pagamento para ele em janeiro, tá certo? Então nós temos que gerar a folha de pagamento para todos em janeiro de 2020. Opa, uma anomaliazinha aqui. Confúcio, ok, vamos calcular todos. Calculou. Alt C, funcionário, ficha financeira. Ok, agora tá aí, apareceu as férias dele e o adiantamento de férias, ok. Então o que faremos agora? Já fizemos a parametrização, processamos as folhas de pagamento, fizemos uma férias e vamos levar as informações, exportar para a contabilidade. Quando exportarmos, vamos verificar o resumo da exportação também para ver se está tudo, se a nossa folha de pagamento está batendo. Antes disso, vamos verificar, fazer a somatória da nossa folha, tá? Para ver se o nosso número é bom ou não. GPS 20 de 2 de 2020. Ok, então vamos lá. Temos um líquido de folha 1919,50 com desconto somente do INSS sobre os colaboradores e não sobre INSS de férias, tá aqui, né? Não, ele iria cair mais ainda, esse número iria para 7.400 e alguma coisa, né? Tá. Então vamos, ok, vamos fazer a somatória disso aqui. Vou deixar aqui mesmo. Calculadora. 8.650 mais 1.600 mais 730,50 mais 128 mais 1.470
8.650, 400, 730, 50. Esse número não está muito legal, não. 650 mais 1.200 mais 400 mais 730 e 50 mais 128 mais 1.472. 12.580. Ok, vamos verificar se está tudo certo, né? Vamos abrir o nosso CLM, a nossa folha de pagamento, fechar a folha e exportar as informações para a contabilidade. Preencher o exportar, desfazer livro caixa, competência, clica em exportar, ele vai exportar os lançamentos, exportação finalizada e iremos imprimir o resumo. Salários a pagar, as férias, 1/3, os INSS, dos empregados, dos colaboradores, INSS sobre férias, o adiantamento de férias, o FGTS a recolher, e um total de 13.450. Menos 13.450. 919. Ah, ok. Eu entendi o que aconteceu aqui. Nós fizemos todo o total de 12, aqui deu 12.580, né? Então vamos segurar esse número aí. Vamos pegar 12.580 mais 820, certo? Só não coloquei os 50 lá. 820. Então ele dá o total de 13.400 mesmo. Então o nosso cálculo está certo. Porque o 12, porque aqui é o total do FGTS, que não é descontado do funcionário, porém a empresa paga. Então nossa folha está correta. Então a gente pode fechar aqui. Vamos fechar aqui. Tudo que nós mandamos para a contabilidade está certinho. Então vamos para o CLM. Vamos verificar se a conta de salário, no razão, ela está exatamente o líquido da folha como nós aprendemos no treinamento, né? Razão. Empresa 16, 1. Salários a pagar. É 20, é tudo 20, é 21, 111. Olha só, a nossa folha de pagamento sem o desconto, com o desconto do INSS, 7.919. Esse é o nosso líquido de folha, certinho, que estava lá. Menos o do desconto do INSS sobre as férias, 7.791,50. Ou seja, o nosso líquido de folha está certinho, está batendo com a nossa contabilidade, bate com a nossa folha de pagamento. Vamos fazer melhor ainda, vamos tirar um balancete com as informações que nós carregamos para o CLM. Balancete de verificação. Ou não. Relatórios, balancete de verificação. Empresa 16 do mês. Sim. Continuar. Então vamos lá. Aqui nós não temos um lançamento de. Nós não fizemos, temos o adiantamento provisionado, vamos fazer o pagamento das férias também, o lançamento de pagamento, não temos o capital e não temos o lançamento do lucro, então não fizemos o fechamento. Portanto, o ativo e o passivo não vai bater e não fizemos zeramento. Mas se fizermos um cálculo simples aqui, 1.472 mais 11.070, olha aqui, ó,
0 mais 2, 2. 7 mais 7, 14. Está aqui, vai dar 12. Mas nós vamos fazer para ficar como exemplo e como exercício para a gente ver que está tudo fechadinho, tá? Então vamos lá, vamos pagar as férias para ele e vamos fazer o lançamento do capital social, tá? Lançamentos, empresa 16. Vamos pagar as férias para ele no dia 3 de janeiro de 2020. Então vamos lá, como é que eu faço esses lançamentos aqui que nós vimos anteriormente? Adiantamento de férias contra o caixa, né? Porque a gente não vai trabalhar com banco. 112 é a 4? Opa, não. 112, 43. Ah, 112. Exato. 23. 23. Vamos 1.472. O líquido de férias, certo? Já está lá. De onde saiu esse dinheiro? Do caixa. Gravamos. Agora vamos fazer o lançamento do capital. Vamos usar 1 de 2020. Suponhamos que houve um investidor aqui com a gente. Então nós vamos. Onde vai entrar agora o dinheiro? Também vai entrar no caixa. Então agora não vai sair saindo a crédito, entrando a débito. Então, vou entrar dinheiro no caixa. Certo? Vou escrever aqui CAP. Não tem. Vamos lá. Qual que é o último aqui? Vamos cadastrar então, se não tiver. Não tem. Código 123, né? 123. Capital. Capital social. Ok. Vou colocar 20 mil. Vamos procurar aqui uma conta do grupo do passivo, né? De patrimônio líquido. Conta do passivo, subgrupo patrimônio líquido. Opa, isso está aqui. Capital subscrito, integralizar, correção. Vamos usar esse daqui, capital subscrito. Gravou. Ok, já temos nosso capital, já efetuamos o pagamento das férias. E vamos verificar o cadastro da empresa. Aqui na periodicidade do fechamento, onde você determina como você vai fazer o teu zeramento. Mensal, trimestral, não. Nesse caso, nós vamos fazer mensal, porque nós estamos usando o exemplo de folha de pagamento, tá? Mas aí vai de acordo com a empresa, com o regime dela, se é presumido, trimestral, se é real, como é que é. Geralmente é mensal, geralmente é trimestral, entendeu? E assim sucessivamente. Então vamos lá. Vamos tirar um balancete para verificar as informações inseridas após a nossa primeira verificação. Então, nós já temos um capital social, nós já temos um lançamento de 20 mil, de 18, certo? Um patrimônio, temos 12 mil. Precisamos efetuar 18.500, provavelmente ele vai pegar e zerar essa despesa, vai jogar para cima, ele vai. Vamos lá, vamos fazer o zeramento. Zeramento 16, período de janeiro. Vou usar uma conta aqui de lucros. Lucros não achou. 2. Não vai achar? Ih, rapaz, não achou.
Eu vou sair e entrar de novo no sistema. Vamos lá. Empresa 16 é mensal. Lucros acumulados. Vamos olhar primeiro o balancete para atestar que foi, de fato, né, zerada aqueles 12.500 que é o valor das nossas despesas, que é o que estava em despesa, que são as nossas provisões. Olha, ele já zerou, então ele equilibrou aqui o ativo e o passivo, né? 18.528, 18.528, e podemos tirar o nosso balanço patrimonial. Empresa 16, mensal também. Então vamos lá. Ativo 18.528, passivo também circulante 18.528. A reserva de lucros acumulados foi o que foi zerado. Então tudo que era, igual nós falamos anteriormente, tudo que estava nas contas de resultado, que era receita e despesas, estão nessa conta aí. Então nossa contabilidade da folha está completa, tanto a parametrização quanto a contabilização propriamente dita, né? Fizemos a parametrização, fizemos o processamento da folha e a exportação, conferimos o resumo, né? E verificamos o razão e fechamos um balanço como exercício. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Esse material vai ficar disponível e obrigado a todos. Até logo.